Fala empreendedor, está no ar mais um Ortegama Jogo de Negócios. O canal para você empreendedor que busca acesso a informação de qualidade, cases de sucesso, histórias de superação e muito mais. Se você está buscando evoluir, crescer e de forma segura, de forma mais tranquila, né, passar por esse mar do empreendedorismo que é o Brasil, que é uma loucura, mas de forma segura, esse episódio aqui é para você. Está presente aqui hoje um cara que é fera na questão do direito empresarial. A pedido de vocês, né, já que o episódio da LGPD tem sido grande sucesso e também repercutiu porque tivemos o primeiro caso aí de condenação, né, em cima dessa lei. Eu trouxe o Dr. Rafael Lima, que é sócio da Lima Valiati Advogados, para falar um pouquinho sobre a questão do contrato social, acordo de sócios. Então, com vocês, Dr. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Ortega. Vai ser uma excelente oportunidade para conversar com o público e tentar trazer um pouquinho das informações que as pessoas às vezes acham que é só burocracia, mas que também pode impactar muito nos negócios. Pois é, né? O pessoal acha que contrato social é tabu. A galera vai abrir uma empresa, o cara vai lá só, não desmerecendo os contadores, mas claro, o cara só vai na contabilidade, pega aquele contratinho padrão. Começa o negócio cresce, vira um império e aí começam os problemas. Né? Muitas vezes o contrato social padrão ou com aquelas cláusulas um pouco mais simples funciona durante algum tempo, né? Atende a necessidade da empresa. Mas assim, as relações sociais hoje são mais complexas. Né? E a gente tem todos os dias uma coisa nova surgindo, uma forma de interação diferente, a própria relação entre os sócios, as suas famílias. Então, o contrato social tem que refletir essas necessidades. Né? O acordo de sócios também, para trazer um pouco mais de segurança para o crescimento da empresa, para a perenidade do negócio, que eu acho que isso é muito importante para a gente ter em mente. Né? Está começando o negócio, está se esforçando, está crescendo, você quer que o negócio tenha continuidade. Então, é importante o contrato social estar ajustado a essa realidade da empresa, essa realidade social. E para isso é totalmente necessário o apoio jurídico, né? Eu acho que é indispensável. Né? Não estou fazendo aqui propaganda do negócio, mas porque é o advogado quem tem o conhecimento sobre a legislação, né, sobre os limites que a gente pode estabelecer no contrato. Em regra, no direito privado, no direito civil, a gente trabalha com aquela premissa de que pode tudo que não é proibido. Então, como colocar o que pode tudo? Ou o que é proibido que não pode ser colocado? Né? Então, o advogado tem essa função de sentar, de entender as necessidades daquelas partes envolvidas naquela relação, de compor um texto que ajuste essas necessidades, não é? Porque às vezes as necessidades são conflitantes, mas tem que se buscar uma forma de ajustar isso para aquelas pessoas envolvidas naquela relação. Sim. É que a sociedade é igual um casamento, né? Não, a sociedade é pior que o casamento. É pior? Porque o casamento você vai no cartório e desfaz, né? Muito rápido. A sociedade não. A sociedade tem um trâmite, tem uma questão de responsabilidade que fica, mesmo quando o sócio se retira da empresa, então ele ainda fica responsável por algumas situações. Então, assim, a sociedade, ela, nesse aspecto, ela demanda um pouco mais de amadurecimento, né? Para que as pessoas empreendam. Sim. Mais até que o casamento. Pois é. E ela também se influencia pelo seu casamento, quando o seu casamento acaba, ou quando você se casa. Então isso também reflete na sociedade em que você participa. Né? E é interessante, né, que você, o senhor como advogado, o meio jurídico, e se vocês têm uma visão diferenciada, né, do negócio, vocês enxergam com embasamento nas leis que vocês estão constantemente estudando e desenvolvendo ali no dia a dia, né, esse conhecimento. Eu queria que você explicasse para mim, doutor, primeiro, antes da gente entrar de cabeça no assunto, quem que é o Dr. Rafael Lima? E o que é o escritório Lima Valiati Advogados? Eu acho que a primeira coisa é desmistificar o doutor, né? Eu sou Rafael Lima, eu sou advogado, eu sou empreendedor, eu sou um amante da natureza, então eu sou uma pessoa normal, né? Então acho que o doutor também é um prenome, é uma formalidade desnecessária. Mas na minha vida profissional, eu comecei com estágio no Banco do Estado do Espírito Santo, sempre já voltado para essa área do direito privado, né, do direito civil. Depois eu fui estagiar em alguns outros escritórios, sempre voltados para essa atividade empresarial, com o direito empresarial, e fui tomando gosto pela matéria, fui estudando um pouco mais, fui entendendo que as necessidades dos empresários demandam estudo, demandam conhecimento pelos advogados. Depois tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na área de direito civil empresarial, e depois fui fazer o meu mestrado também em Portugal, na área de direito privado, com ênfase no direito societário, que é sobre
poder de controle nas sociedades. Então, assim, é um objeto de estudo, o direito da empresa. Eu acredito que é um objeto de estudo muito importante, porque a economia só gira por conta das empresas, não é? Então, a importância de se proteger esse instrumento, né? Então, a gente entende, olha, poxa, como é que surgiram as empresas? Por que, que há essa segregação do patrimônio? Por que, que há o respeito à limitação da responsabilidade? Então, tudo isso forma o nosso complexo econômico hoje, né? E o mundo é o que é hoje por conta dessas construções que foram feitas com relação a empresas. Fora isso, eu sou empreendedor em algumas áreas, já fui empreendedor na área de startups, foi uma aventura, né, e foi muito gratificante, porque me permitiu conhecer bastante o ecossistema de empreendedorismo de Portugal, fiz excelentes relações lá, mantenho um contato muito próximo, e também hoje sou empreendedor da área imobiliária, né, com incorporações, e que é um negócio que me dá um prazer enorme, assim, eu gosto muito, me realiza, e é isso. Ah, show de bola. Mas é um currículo assim invejável, né? O senhor tem muita experiência. Acredito que vai contribuir muito para a gente aqui hoje. O Lime Valiati hoje é um escritório muito bem conceituado, né? Vocês estão muito bem posicionados no mercado capixaba. Tanto é que não é à toa que vocês hoje que fazem a nossa assessoria, e eu sou muito grato por ter conhecido vocês, porque tanto você, doutora Roberta, doutora Vanessa, que é o pessoal do time que eu conheço, eu sei que tem mais pessoas envolvidas ali, mas quero deixar aí um abraço para vocês, né? E falar assim que eu estou muito feliz por proporcionar o Dr. Rafael estar aqui hoje. Rafael, né? Vou tirar o doutor. Eu que agradeço. E assim, Rafael, explica para mim, hoje, da tua visão de advogado, qual que é a importância do contrato social, primeiramente, para o empreendedor? Bom, vamos lá. Para as pessoas entenderem. O contrato social é a lei de uma empresa. É ali onde estão estabelecidas as regras de funcionamento, né, a relação entre os sócios, qual é o tamanho do capital que cada um aporta, quais são as suas obrigações na sociedade, como vai ser feita a distribuição dos lucros, por exemplo, qual é o objetivo social da empresa. Uma empresa é constituída para fazer uma coisa específica, né, uma atividade. Então, quais são as atividades que a empresa vai desenvolver? No contrato social também se limitam quais os parâmetros de funcionamento do negócio. Porque muitas vezes a gente imagina assim, eu vou montar uma empresa, vou abrir uma empresa, vou ser o administrador e tal, mas nem sempre você vai ser o administrador, às vezes você pode ser o sócio investidor. E o contrato social é o que te dá a segurança de que o administrador que está envolvido naquele negócio vai buscar aqueles objetivos que estão escritos. Então essa é a função do contrato social, né? Estabelecer esses limites e colocar uma regra de funcionamento para essa relação entre os sócios. Muito importante. E hoje, doutor, quais são os reflexos das recentes alterações, né, da legislativa em cima do contrato? Existem muitas mudanças constantemente? Existe a necessidade de estar constantemente fazendo manutenção disso? Olha só, a gente tem como regra que a lei ela não se altera com muita velocidade, né, em situações empresariais, o que é até um contrassenso. Porque as relações sociais hoje têm mudado de forma muito, muito rápida, muito dinâmica, né? As nossas regras do direito de empresa no Brasil elas são muito baseadas nas regras alemãs. E já houve uma reforma muito grande na União Europeia e na Alemanha das regras empresariais. O Brasil precisa de acompanhar. Nós tivemos, no ano passado, algumas alterações ao Código Civil que impactam diretamente as sociedades limitadas, na mudança do quórum de deliberação de algumas matérias. E isso passou despercebido a muitos empresários, mas é um tema muito importante de ser observado. Porque às vezes você constitui uma empresa como um sócio minoritário, com outros sócios, você tem um pool, né, de pessoas que participam naquele negócio, e quando você faz o contratinho padrão, você não especifica alguns quórums ou algumas situações mais aplicadas ao gerenciamento da empresa, houve uma alteração nessa governança, né? Então os empresários precisam de estar atentos a isso, porque às vezes o empresário fala assim, bom, a regra geral, por exemplo, eu tinha que ter um quórum de 3/4 para deliberar sobre um determinado tema, como eu tenho 30% da empresa, isso não pode ser alterado sem a minha anuência. Mas hoje esse quórum pode ter sido alterado para 50%. Então essa pessoa perdeu essa proteção social. E o fato de a lei ter alterado o quórum não significa que os sócios
não possam, no contrato social, estabelecer um quórum diferente. Né? Porque a lei ela vai prevalecer quando não há especificidade no contrato social. Então, essa é a importância, entender o contrato social, como é que está a realidade dessa empresa hoje, como que essa estruturação, às vezes, até permite a empresa receber um investimento, né? Porque também tem todas essas situações. E existem pontos chaves a serem considerados na hora de elaborar um contrato social? Existem muitos pontos. Qual é o exercício que a gente faz, Ortega, quando a gente vai atender um cliente que está estruturando uma empresa? Primeiro é entender o negócio. Né? Então, conversar com aquele empreendedor ou com os empreendedores, entender quais são as negociações que eles travaram entre eles, né? Porque é como casamento, você namora, você discute, você conversa, chega num ponto. E dentro desse conhecimento que a gente busca ter daquela realidade, estabelecer os pontos que são mais sensíveis naquela relação. Então, os sócios vão trabalhar no negócio? Sim ou não? Se forem trabalhar, qual é a função que cada um vai exercer dentro da empresa, para não haver uma sobreposição? Porque, em tese, todos estão ali dentro no mesmo patamar de hierarquia. Então, para não permitir que exista uma disputa interna, eu estou me sentindo incomodado porque o meu sócio parece que vem aqui interferir na minha gerência. Então, já tentar esclarecer isso, colocar esses pontos, né? As situações das relações familiares, como é que elas vão ser tratadas. Então, tudo isso são pontos chaves no contrato social. Delimitar bem o objeto da empresa. Quando a gente tem, às vezes, uma atuação empresarial focada, por exemplo, em uma determinada região geográfica, vamos imaginar uma distribuidora de cerveja, né, uma grande distribuidora, atua muito forte no Centro-Oeste e está vindo abrir uma outra empresa no estado do Espírito Santo, por exemplo, para também desenvolver atividade de distribuição. Mas para essa empresa que vai ser sócia, não é interessante que a empresa filha, né, essa empresa do Espírito Santo, cresça ao ponto de entrar no Centro-Oeste. Então, você pode, no contrato social, você pode delimitar, olha, a atividade nunca vai se expandir além da fronteira tal. Ou não vai fazer concorrência diretamente com o sócio. Tal. Então, todas essas nuances que a gente precisa de entender no negócio para evitar o conflito, né, no futuro. A doutora Roberta, quando veio, ela até disse, quando você vai entrar num jogo, você tem que entender as regras. As regras, exatamente. E deixá-las claras, né? Então, o contrato social é exatamente para estabelecer quais regras. Quais regras. E o melhor momento para fazer esse estabelecimento das regras é no começo. Porque quando as partes estão alinhadas, né, então já há um objetivo comum, o que a gente chama de affectio societatis, né, que é interesse em se associar para desenvolver uma atividade econômica. Não se pode deixar para fazer essas revisões ou essas alterações quando há conflito entre sócios. Porque o objetivo do contrato social é exatamente dirimir o conflito. Né? Então, assim, olha, a gente não está se entendendo nisso aqui, mas vamos lá. O que a gente estabeleceu lá atrás? Quais são as regras que a gente colocou para o nosso jogo? Né? Então, é esse documento que vai dar segurança para quem está investindo. Então, eu acho que o mais importante, o elemento-chave, é entender o objetivo do negócio. Eu acho interessante porque todas as vezes que eu fui abrir uma empresa ou entrar de sócio em alguma empresa, a gente nunca parou para definir as regras. A gente, tem que abrir a empresa. Você vai lá, faz o contrato. Como já é o contrato padrão, você acaba nem lendo direito aquilo dali, né? E depois, cara, no meio do caminho, aí começa. Mas tô fazendo mais do que você. Mas fulano não tá vindo para a empresa. Mas não tem nada que te resguarde daquilo. Exatamente. E muitas dessas informações da atividade do dia a dia, quem vai trabalhar em quê, quantas horas vai, isso muitas vezes nem precisa estar no contrato social, porque o contrato social é um documento público, né? Ele fica arquivado na junta e qualquer pessoa pode ter acesso. O objetivo é esse. Mas você pode fazer o acordo de sócios. O acordo de sócios é um contrato particular entre as partes. Então, você não precisa de transparecer para o público algumas características. Mas é importante dizer. Né? Você já teve alguma dificuldade em alguma empresa sua por conta dessas situações? Com certeza. Né? Então, é difícil alguém que não teve, né? Exatamente. E aí você pensa hoje, poxa, será que se eu tivesse feito um investimento na elaboração de um documento um pouco mais aprofundado sobre as nossas práticas, nossas rotinas, não teria evitado o conflito? Não é? Eu proponho sempre isso ao meu cliente. Poxa, você está fundando um negócio, vai fazer um investimento de 200, 300, 400, 500 mil reais. Será que não vale a pena você destacar um pedacinho desse recurso
para estruturar a regra do seu jogo e você ficar depois mais seguro em relação ao que você está fazendo. Porque na hora da dúvida você tem onde consultar, né? Exatamente. Será que isso tava? Será que é assim mesmo? É. Ou depois que a gente começou esse projeto em si, que eu comecei a realmente trazer essa ajuda que eu vejo que muitos empreendedores precisam, porque hoje a gente entra geralmente com uma assessoria de marketing, uma assessoria empresarial, mas você vê que a galera, muitas vezes o empreendedor começou, tá ficando gigante, mas não tem nada que tá amarrando, que tá segurando a estrutura, e aí vira um castelo de carta, né? Se você não tem algo, uma base sólida ali. Mas não é só fazer o contrato, eu acho que conforme a empresa vai crescendo é necessário revisões, né? Quando que o senhor entende que deve ser feitas as revisões? Em que situações? Bom, eu acho que estão os gatilhos essenciais. Primeiro, alteração legislativa. Entender se aquela alteração legislativa impacta o negócio na estrutura que ele tem hoje. Se esse impacto é negativo ou positivo, porque às vezes o impacto é positivo, né? Então a gente tem que ter isso em consideração para verificar a necessidade de alteração. Outro ponto que é importante e que demanda maturidade e consciência dos sócios. A minha vida pessoal mudou. Né? Eu estou me divorciando, ou eu vou me casar, ou eu tenho filho, ou eu estou com uma doença que pode me levar aí a um falecimento precoce. Então, será que o meu contrato social está disciplinando o que vai acontecer na minha falta? Ou o que vai acontecer, por exemplo, se eu me divorciar, como é que eu vou resolver essas questões com o meu sócio? Você imagina, o seu sócio, a Fex Societatis, né? Você tem o interesse de manter a sociedade com uma determinada pessoa. Essa pessoa se divorcia e metade das cotas daquele seu sócio vão pertencer, então, à futura ex-esposa do seu sócio, com quem você não tem relação. E você vai ter a Fex Societatis com essa pessoa. Então, isso é importante, ter essa maturidade, né, para entender se o contrato está funcionando. E o outro terceiro gatilho que é muito importante é o seguinte, é olhar para dentro da empresa, ver o contrato social que existe hoje, as regras que os sócios colocaram hoje, e ver, será que isso está atrapalhando o crescimento do meu negócio? Será que eu posso aperfeiçoar essas normas de alguma forma? E esse aperfeiçoamento das normas vai me permitir crescer mais, vai me permitir receber um investimento, transformar o meu negócio? Esse também pode ser um momento para você fazer uma revisão do contrato social ou dos acordos de sócios, se for o caso. E vocês, assim, já atenderam casos, já teve onde o contrato social realmente salvou o negócio? Tem algum case? Temos sim. Eu tive um caso até muito recente de um cliente de fora do país, né, desenvolvendo uma atividade aqui com outros sócios, e essa relação não funcionou como eles imaginavam, e o litígio, vamos dizer assim, a disputa foi de uma solução mais tranquila, porque o contrato social e o acordo de sócios disciplinava diversas situações. Então, nós fomos em cima do contrato e resolvemos o conflito. Né? Não foi, assim, saiu todo mundo feliz? Óbvio que não, porque não deixa de ser um insucesso da atividade, né, daquele projeto inicial. Mas é uma saída controlada. Né? Então, assim, você sabe qual é o parâmetro da sua saída, quando você está perdendo, tem um planejamento prévio para isso. Entendi. Foi um caso importante, assim, para a gente foi uma disputa interessante, foi bem interessante. Poxa, e hoje você vê a necessidade do pequeno e médio empresário ter uma assessoria jurídica, mesmo que seja algo só para consultar informações, porque eu vejo que tem muita desinformação na internet, né? Você vai pegar esses tem LGPD mesmo, se você for lá pesquisar, tem tanta gente falando tanta coisa e não falando nada ao mesmo tempo, e a gente fica cada vez mais perdido. Qual que é o papel do advogado nisso? Só consultar é o que nos assusta, né? Porque não é só consultar. O advogado hoje ele tem que trabalhar no direito empresarial com a mentalidade de prevenção. Não adianta a gente imaginar que eu vou atender o cliente no litígio, na disputa, no judicial. Porque quando você chega a esse ponto, já deu errado. E a gente tem que trabalhar pensando para fazer dar certo. Né? Então, ter uma assessoria jurídica nas atividades econômicas é muito importante, porque a complexidade das relações sociais é cada vez maior. E as pessoas, assim como na sua vida privada, na sua vida pessoal, tem essas dificuldades, na empresa não vai ser diferente. Então, por exemplo,
A relação de trabalho tem tido muitas especificidades. Todos os dias a gente tem uma mudança de interpretação na jurisprudência. A gente tem legislação nova. A pandemia, quando aconteceu, a gente praticamente dormia numa situação jurídica e acordava com um mundo diferente. Então, assim, era difícil até dar conta de ser atualizada as alterações legislativas, porque todos os dias tinha uma portaria, tinha um decreto, tinha uma situação. E para o empresário, ter alguém que consiga interpretar essa norma, essa lei, e aplicar aquilo ao caso concreto é muito importante, porque não é fácil. Não faz parte do core do empresário, do business dele, ficar lendo a norma, né? Ver como é que aquilo vai impactar o seu negócio. É o advogado que conhece da sua atividade, da atividade do seu cliente, é que vai dizer, olha, apareceu isso aqui pode impactar, vamos ajustar o seu processo, alguma coisa, para você ficar mais resguardado. É resguardar. Né? A gente tem que ter sempre essa premissa da prevenção. A gente trabalha no escritório sempre dessa forma. É o direito preventivo, seria? É o direito preventivo. É mais barato você prevenir do que consertar, sempre. Né? E engraçado, porque na faculdade, estou formado há quase 15 anos, e a gente já aprendia assim, é mais fácil pedir desculpa do que pedir autorização. E hoje mudou a chave. Não pode ser por aí. Né? A gente tem que trabalhar na prevenção do litígio. As disputas judiciais demoram muito tempo, são muito caras. As empresas, às vezes a empresa nem dura o tempo do processo. Né? Então, a gente não tem que pensar numa forma diferente de lidar com essas situações. Esse é o nosso pensamento no escritório. Né? A gente trabalha sempre com essa premissa. Ah, não teve jeito, tivemos um problema, vamos para o judicial. Ok. Mas se você já vai para o judicial preparado, olha, porque lá atrás eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? eu adequei, eu ajustei, eu atendi a norma, você já sai nessa corrida na pole position. Então, é sempre melhor ter essa assessoria permanente. Muito interessante, tá? Então você, aí, que tem dúvida se deve ou não ter uma assessoria jurídica, tenha. Por via das dúvidas, previna. Né? Tá respondida a dúvida, porque as pessoas ficam... por que eu vou ter assessoria jurídica? E sempre existe risco, né? Cada passo hoje do empreendimento é um risco. O tratamento com o colaborador, a própria LGPD, hoje você divulgar uma imagem, uma câmera de segurança de alguém que caiu e tal, pode trazer um problema enorme, pode quebrar a tua empresa. Pode. Né, dependendo da ação. E pegando para esse lado da tecnologia, você acha que a tecnologia ela tem contribuído para que as pessoas tenham um empreendimento mais seguro, juridicamente falando, ou você acha que tem contribuído para que aconteçam mais graves? Eu acho que se as pessoas souberem usar a tecnologia ajuda muito. Né? A informação está disponível a todas as pessoas. Interpretá-la já é um segundo passo de ter a informação disponível. Mas a informação está disponível. Né? Então, eu acho que a tecnologia traz isso. E você desenvolve a sua atividade econômica. Quem consegue migrar para o virtual, imagina, você não tem barreira. Eu fico imaginando um médico que hoje pode fazer regulamentar a teleconsulta, por exemplo. Então, o médico pode fazer uma consulta virtual. Quantas pessoas você conhece que às vezes tinham um problema de saúde mais grave, saíam da sua cidade, viajavam milhares de quilômetros, às vezes, para consultar um profissional em outro estado, em outro lugar. Hoje essa pessoa, ela pode consultar esse profissional via internet. Olha que ganho de produtividade, de abrangência. Isso é tecnologia. Só a tecnologia nos proporciona isso. Durante a pandemia, quando começaram as aulas virtuais e a gente via muitas escolas, principalmente as particulares mais estruturadas, montando verdadeiros sistemas de educação virtual, e eu pensava, gente, se isso for absorvido, olha o ganho que nós podemos ter social, porque a gente pode oportunizar uma educação de excelente qualidade, com uma estrutura muito bem formatada a todo mundo. Tinha que ter vontade política para fazê-lo, mas isso está disponível. Não é? Lógico, é difícil, a criança vai ficar e tal, mas o adolescente, né, já poderia ter acesso a um professor que tem um método específico, que é um método de sucesso. Porque existe essa diferença entre as escolas. Então, acho que sim, acho que a tecnologia melhora, ajuda, ela te abre novas fronteiras, ela te dá novas oportunidades, mas também te traz mais responsabilidade.
né? Você Então, fica mais exposto ao risco, né? fica sempre exposto ao risco. E aí, mais uma vez, assim, qual é o limite da onde eu posso ir, o que eu posso fazer, né? E o Hoje as jurídico te próprias ajuda. audiências, né? De forma virtual ali, online. Muitas Você acha que audiências, otimizou bastante? acho que sim. Existem muitas situações que não justificam o deslocamento das pessoas para o fórum. Em algumas situações é importante, né? A presença física ali, o tete a tete com o juiz, um depoimento e tal. Mas muitas audiências que são para conciliação ou para resolver as questões do processo mesmo, né? Técnicas, não justifica, não precisa, né? Sim. Mas o direito, por acaso, não é uma ciência que aceita bem. Existe muita resistência em aceitar. Primeiro, porque nós temos muitos profissionais que são de uma outra geração, né? E eu até me considero parte dessa geração que tem dificuldade em compreender a capacidade dos sistemas, porque os sistemas são complexos e são muito robustos, mas não é intuitivo, não é algo muito intuitivo. Isso atualiza muito, né? Muito. E assim, eu já comecei a minha advocacia digital, o meu escritório eu sempre tive esse pensamento, olha, tem que virtualizar tudo, a gente tem que ter tudo na palma da mão, eu preciso de ter acesso a essas informações independentes. Vocês se pós-graduaram na Europa, né? Em Portugal. Mestrado né? na Europa, Então, assim, já é outro mundo lá perto do Brasil, né? Você já tinha uma visão do avanço, né? Mas assim, eu sempre busquei essa situação no escritório, mas é difícil. Porque a velocidade da transformação foi muito grande. E assim, o direito tem essa característica, né? A gente a formalidade, é o doutor e tal. Então, faz parte da nossa profissão. Mas tecnologia está aí, não tem jeito. Sim. A gente precisa de se adaptar. Eu vejo que hoje vocês usam muito, principalmente as mídias sociais do Lime Valiati, né? Vocês estão constantemente colocando informação de valor lá, atualizando a galera. Às vezes no WhatsApp eu recebo alguma notícia relevante para o meu negócio, então vocês têm essa curadoria, esse cuidado. A partir de onde essa iniciativa, assim? A doutora Roberta que tem essa tocada, né? E ela gosta muito de fazer esse trabalho. A gente entende importante compartilhar com a sociedade algumas informações que são importantes. A gente sabe que muitos empresários às vezes não têm uma assessoria jurídica. Né, e que, às vezes, por não ter assessoria jurídica, estão acontecendo situações que impactam o negócio. Hoje mesmo teve uma decisão super importante que afeta o setor de transporte. E a gente entende, olha, não custa nada divulgar. Né? Eu acho que se aquilo pode dar uma luz a uma pessoa, pode evitar um problema. E evitar o problema não é só para o empresário, é para o trabalhador. Assim, é economia, é relação. É uma forma que a gente entende de construir. Né, de entregar, de oferecer para a sociedade uma informação qualificada, porque a gente já faz uma triagem, né, a gente faz toda essa seleção e vai fazendo, mas é a doutora Roberta que tem esse cuidado todo. Porque sempre eu recebo, ou pelo Instagram, né, o pessoal está postando aí, a gente acompanha, eu compartilho também, porque hoje a nossa rede ela é composta de empreendedores, empresários, pessoas que estão no dia a dia ali, né, e aquela informação pode ser útil, mas eu acho muito legal vocês terem essa iniciativa, entendeu? Porque eu acho que humaniza o processo também. Né? Geralmente a visão do advogado, quando a gente vai vendo, é inacessível, é o cara que é difícil de lidar, você tem que ficar com o pé atrás, mas na verdade o advogado está ali para nos proteger. Exatamente. Para nos ajudar a interpretar a lei, porque a lei é complexa. Pois é, Ortega, essa é uma fala interessante, porque a gente trabalha no escritório com um nível de disponibilidade muito alto para os nossos clientes. E é até por isso que a gente tem uma limitação do volume. Né? Eu não consigo abrir muito o meu leque, porque como a gente entende a dinâmica do negócio das empresas, e a disponibilidade é um dos fatores que a gente entende ser um diferencial lá no escritório. Mas é preciso desmistificar essa relação do mundo jurídico, essa formalidade, essa coisa toda. Em Portugal, os nossos professores, o pronome de tratamento é senhor, professor, doutor, fulano de tal. Para nós era assustador. Né? Porque o brasileiro desse negócio, toma lá da cá e tal, discute e tal. E as aulas lá eram expositivas. Então você não interrompe o professor para tirar uma dúvida. Quando acaba a aula, você vai lá, professor, por favor, fiquei com essa dúvida aqui e tal.
E até que no meio do curso, eu acho que alguns professores simpatizaram com a situação e tal, e acabaram dando uma abertura para fazer uma aula mais com mais diálogo, né, com uma situação de mais troca. Mas eu percebo isso também. É aqui, é lá fora, é essa questão. Mas é preciso desmistificar isso. E as pessoas, quando procurarem um advogado, não se sentiu confortável com o atendimento, achou que está muito distante, precisa de um pouquinho mais de acolhimento, busca outro profissional. Né? É como um médico, tem que gerar empatia, Porque tem que ter confiança, né? tem que casar, né? Dessa forma. E o advogado, ele normalmente é a pessoa que sabe o que há de pior em todo mundo. Porque a gente precisa de saber o que aconteceu para poder decidir, olha, se você errou aqui, você não errou aqui, aqui você tem direito, aqui você não tem. E é uma relação de confiança, né? Você tem que ter abertura. Se não tiver, não funciona, de fato não funciona. Com certeza. Você tem que entender a dor para poder ter a pílula, a injeção ali, né? Por que que acontece, por exemplo, atividades econômicas, vou botar, por exemplo, a questão imobiliária. Existem advogados que são reconhecidos na área imobiliária, que atuam muito para muitas empresas. Por quê? Porque aquele advogado ele acabou entendendo quais são as dores daqueles processos, quais são as necessidades daquele tipo de empresa. Porque o direito de empresa ele se relaciona com diversas outras áreas do mundo jurídico, né? Então, assim, você tem empresa imobiliária, você tem empresa da área médica, você tem empresa da área de publicidade. Então, são situações diferentes. E aí você vai se especializando naquilo, até para poder oferecer uma informação mais qualificada ao seu cliente. Então, é importante assim, ter esse direcionamento, esse acesso. Advogado que não dá acesso a cliente, né, eu acho muito complicado. Legal. E você acha que o lado empreendedor contribui para você hoje trazer um direito mais humanizado, mais acessível? Ah, com certeza, né? Porque a gente vive na... Já teve do outro lado, né? A gente está do outro lado do balcão, como a gente costuma dizer, né? Mas a advocacia também é empreendimento, né? A gente constrói a história do escritório, pensa de uma forma econômica e tem esse objetivo de futuro. Mas vamos dizer assim, a atividade empreendedora fora do direito ajuda muito, porque quando a gente lida com a burocracia, está ali no código, vê, às vezes a gente pensa, gente, será que o cliente não viu que isso aconteceu? Como é que não, isso é uma situação tão latente, né, que está acontecendo e não vê? Porque a empresa é um monstro, né? Só quem é empresário sabe o que é tomar conta de uma empresa. As rotinas, as obrigações fiscais, as obrigações de departamento, assim, é tudo muito difícil e cada vez mais difícil, né? A gente sabe disso. Então, gera empatia. Acho que sim. E até por isso que vem essa necessidade de passar informação para essas pessoas. Não, já está aqui informação. Está acontecendo isso, se prepara, né? Toma as providências que você puder tomar para evitar um litígio no futuro. Então, parte disso também. Poxa, é legal vocês trazerem essa visão, porque aí vocês mostram pro empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor é ele, a empresa é ele. É ele que faz tudo, é ele que ele pega uma informação aqui, pega outra ali, tenta juntar. Então, assim, é importante o empreendedor entender que ele tem que buscar ajuda e ele tem que criar braços. Sim. E para isso que existe o contador, que existe o advogado, que existe o consultor, que existe o financeiro. Não tem como você cuidar de todas as áreas de forma precisa e bem feita, ainda mais sem o conhecimento necessário para interpretar uma lei, por exemplo. Eu estava lendo o material da LGPD e falei, gente, eu não consigo isso aqui. É muita informação e passou, muda de novo. Por que a gente investiu no estudo do LGPD? Porque a minha startup em Portugal não conseguiu avançar por conta do GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. E na hora que eu me deparei com aquela situação, eu falei assim, opa, vou dar um passo atrás, porque não vale a pena correr o risco, né? Eu não consigo me adequar ainda ao negócio. E vim estudar e percebi que, como não há discussão social, porque na Europa eles levaram mais de uma década discutindo a regra, para aperfeiçoar a realidade deles. A nossa lei é praticamente uma cópia da diretiva europeia. Então, não, vamos estudar porque isso no Brasil vai ser importante para as empresas. E aí quando você começa a estudar a LGPD, as pessoas dizem, mas o meu negócio não é digital, eu tenho um negócio... Mas não, a lei não é aplicada ao negócio digital, é para todo mundo. Vai muito além, né? Vai muito além. E vai pegar. Como foi o Código de Defesa do Consumidor lá atrás, né?
as pessoas acharam que a norma é muito moderna, não vai ser muito difícil aplicar, mas ela vai chegar. Né? Estamos vendo que hoje, essa decisão que saiu hoje da Autoridade Nacional de Proteção de Dados demonstra que tudo aquilo que se acreditava ser um diferencial para não ser punido não funcionou. É uma empresa pequena, uma microempresa, num estado pequeno, que é o estado do Espírito Santo. Foi o primeiro caso de multa. Assim. É relevante. Eu acho que é importante as pessoas entenderem que não dá mais para fazer tudo a toque de caixa. Empreender, sabe que eu às vezes escuto algumas pessoas assim, o brasileiro não tem espírito empreendedor. Não, não é isso. O brasileiro é altamente empreendedor. Porque para mim empreendimento é a pessoa que não está com emprego formal, mas está fazendo uma comida em casa para vender, ou que faz um serviço, um bico. Isso para mim é empreendedor, porque a pessoa está se vendendo. Né? O que a gente não tem aqui é cultura da formalização empreendedora, que é uma situação diferente. As pessoas não são preparadas para administrar um negócio. E, de fato, as escolas, infelizmente, não têm essa tocada. Hoje, talvez, a escola traga um pouco isso, mas na minha geração não tinha. Então, é muito difícil, porque a escola te prepara, muitas vezes, para ser um funcionário, para ser um empregado. E empreender tem tomada de decisão, tomada de risco. Né? Porque as pessoas olham assim, muito bonito, o fulano de tal é um empresário, deve estar milionário. Mas não sabem, né? Qual é a dificuldade que aquela pessoa passa? O cara mata um leão por dia. Por dia, ainda chega em casa e ainda tem que dormir, né? E sabe, e não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então, quando você imagina assim, porque a pessoa não se prepara e tal. Mas será que a pessoa teve orientação para começar a se preparar? Eu penso muito nisso às vezes, porque você pega às vezes uma pessoa que não tem instrução formal, mas é um excelente empreendedor, desenvolve um negócio com uma maestria enorme. E às vezes essa pessoa, por não ter essa instrução formal, está sendo enganada em alguma coisa, porque não consegue nem observar, às vezes não sabe nem fazer conta, mas é bom de fazer negócio. Né? E essa pessoa precisa de ajuda, precisa de orientação. Existem mecanismos no Brasil para ajudar esses empreendedores. O próprio Sebrae está aí à disposição. Eu quero começar uma atividade, não sei por onde. E isso não é para quem quer começar grande, não. É para quem quer começar pequeno mesmo. Né? Quem quer começar grande provavelmente já é empresário, já sabe quais são as dores, já tem um outro caminho. Mas começar pequeno certo te permite ficar grande. A gente sempre diz isso às pessoas. Invista um tempo no estudo do seu negócio e entender como é que faz. Ter consciência de que você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava, né? Porque não tem jeito, né? As pessoas imaginam que não, mas trabalha-se muito. E se preparar, eu acho que o caminho é esse. O jogo de negócio aqui, então você deve ter todos os dias uma notícia dessa, né? Todo dia, cara. E assim, foi muito enriquecedor o papo, tá? Já passou o nosso horário aqui e eu quero pedir para você então deixar uma mensagem para os empreendedores, deixar uma mensagem para essa galera que está constantemente, dias após dias, se arriscando nessa selva, né? Que é o empreendimento, principalmente no Brasil, que a gente nunca sabe de onde vem o perigo. Claro. Eu acho que a mensagem mais importante é: não desista. Né? Estude um pouco o negócio. Se você estiver passando por um momento de dificuldade, você vai encontrar uma saída. Sempre tem uma oportunidade para você explorar, para desenvolver novas atividades. Busque assessoria no que você precisar. Se o seu problema for jurídico, busque um advogado. Se o seu problema for financeiro, busque um consultor na área financeira para poder te ajudar, para te permitir estruturar o seu negócio. Se for conhecimento, busque conhecimento. Não desista. Acho que a mensagem mais importante é essa: não desista. E porque entra e sai governo, tem reforma ou não tem reforma, e o Brasil continua aí. É um país grande, a gente tem um mercado enorme, porque por sua natureza o Brasil é um gigante. E bola para frente. Às vezes para de assistir um pouquinho o jornal, né, e foca no negócio que vai dar certo. Show, muito bom, doutor. Eu vou pedir para você então falar pra gente onde que a gente encontra vocês nas mídias sociais. Existe algum canal de comunicação? Eu já falei do Instagram, se puder deixar o arroba também. Nós temos lá o nosso Instagram, que é o @limevariati_advogados. Tem o meu pessoal também, que é Rafael Ernesto Lima, tudo junto, que eu replico algumas coisas do escritório. Também tem algumas coisas pessoais
Hoje faz parte, né? Tem umas informações às vezes diferentes. Dá para ver lá que o advogado também é um ser humano, né? A gente passeia, a gente vai à praia, a gente se diverte com os amigos, normalmente, então não precisa de ter medo nem nada. Tem o nosso YouTube também, lá do escritório do Lima Valiati, inclusive tem lá as entrevistas da doutora Roberta, que esteve aqui com você já. A doutora Vanessa também já teve falando no podcast aqui com um grupo do Ortega. Então a gente tem bastante informação. E também no Google, nosso site. Se der um Google, acha a gente, já tem alguma coisa lá. E os nossos canais de comunicação estão sempre abertos para todo mundo. Top. Olha, foi uma honra te receber aqui. Tá. Espero que a gente tenha mais oportunidades. O tema é muito extenso para a gente se aprofundar às vezes e direcionar. Então a gente pode estar marcando outras entrevistas. Eu acho que é essencial o empreendedor, tanto que está iniciando, que vai iniciar ou que já está grande, Sim. ter acesso à informação de qualidade, informação de valor. E agradeço demais mesmo por separar um tempinho para vir aqui nos ajudar, né, a levar essa informação a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter contribuído aí para todo mundo. Quem está acompanhando a gente ter um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de tranquilidade. Com certeza. E eu quero agradecer a você também que ficou aqui até agora. Né? Vocês sabem que o direito empresarial é um tema que a gente vai abordar constantemente aqui. Porque é o direito empresarial que resguarda você, empreendedor, de construir o teu império, né? E não ter dor de cabeça no futuro. Então, se vocês quiserem mais informações sobre isso, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação e também segue o Lima Valiati Advogados nas mídias. O doutor deixou tudo aí, a gente vai deixar na descrição no vídeo também. E eu quero dizer para você, empreendedor, fica com a gente, vem para cá, segue o nosso Instagram, que é o @grupo Ortegama, segue o meu Instagram pessoal também, que é Senhor Ortegama, sr.ortegama, e lá você vai conhecer um pouquinho mais do Ortega, você vai conhecer um pouquinho mais da nossa empresa. Quero agradecer a Fornexus, né, que é a responsável pela produção, esse time maravilhoso aqui da captação, da produção, aos sócios Augusto, ao Tom, ao Francisco, o famoso Chicão da Fornexus, e um grande abraço para vocês aí. E lembre, o jogo de negócios é para você também.